Vamos falar de outro assunto agora que quer dizer, parece até que a gente está repetitivo aqui no 3 em 1, mas não é que nós estamos repetitivos, é que o presidente da República continua tomando essas atitudes, criticando a gestão do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje aconteceu de novo. De acordo com o presidente, não é correto governar o país com um presidente do Banco Central indicado por outro presidente da República. Vamos acompanhar. Eu estou há 2 anos como presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há 2 anos eu estou. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entre o presidente da República e ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira, como Fernando Henrique Cardoso tirou 3. Malangani, você acha que o presidente da República é coerente ao dizer que é preciso governar com um presidente de Banco Central que seja indicado pelo próprio mandatário? Não é coerente porque o presidente do Banco Central tem agido tecnicamente. Ele não age para prejudicar o presidente da República ou o seu governo. Muito pelo contrário, Evandro. Ele age para combater a inflação, garantir a estabilidade monetária e vem conseguindo fazer isso. Inclusive, a política fiscal do governo não funciona. A política monetária conduzida pelo Banco Central funciona. E quem acaba capitalizando politicamente é o presidente da República. É assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Alan Greenspan ficou 20 anos no cargo com governos republicanos e democratas. A fala dele é incoerente. Agora, Piperno, o presidente da República também usou a comparação dos tempos em que Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, lá no governo anterior dele, mencionando que naquela época não havia a independência do Banco Central e que mesmo assim, embora o governo tivesse um bom relacionamento com o presidente do BC, ambos tinham as suas independências, mas caminhavam também, entre aspas, ou resumindo, pelo bem do Brasil. Você entende que hoje não haja um caminho que reconheça os interesses do país ao ter presidente da República e presidente do Banco Central de correntes divergentes, digamos assim, e analisando pelo simples fato da indicação? Eu acho que essa não é a questão central. Eu acho que aí sim eu critico o presidente da República. Eu não gosto da gestão do presidente Roberto Campos Neto, já falei isso aqui inúmeras vezes, mas para mim essa não é a questão que se sobrepõe. Veja, o Alan citou, por exemplo, o caso do Alan Greenspan, que eu até brinquei aqui na sexta-feira sobre o livro dele, que aliás eu gosto muito, e ele faz inclusive uma confissão sobre o presidente, nesse texto, sobre o presidente Clinton. Ele foi nomeado por um governo republicano. Quando chega o Clinton, ele enxergava o presidente democrata com todas as desconfianças do mundo e acabou se convencendo de que essa avaliação prévia dele estava errada. Aliás, nesse livro ele elogia até o Lula, se diz surpreso com o Lula, mas veja, a questão então não é essa. O que tem que ser avaliado é a gestão de quem está exercendo o cargo. O presidente da República também afirmou que não vai desvincular benefícios do salário mínimo e declarou que não se deve fazer reajuste em cima do mínimo. Vamos acompanhar. Eu não faço isso porque não é correto do ponto de vista econômico, não é correto do ponto de vista político e não é correto do ponto de vista humanitário você tentar jogar a culpa de qualquer ajuste que você tem que fazer em cima do mínimo. O mínimo é o mínimo. Não tem nada mais baixo do que o mínimo. Então, o mínimo é aquilo que está estabelecido por lei. Primeiro, a gente tem a obrigação de recolocar a inflação, a reposição inflacionária é obrigação nossa a garantir que o trabalhador vai ter a reposição para recompor o seu poder aquisitivo. Depois nós decidimos que quando a economia cresce, é preciso que o resultado desse crescimento seja distribuído com o povo. Ô, Segré, que sinalizações que o presidente da República dá ao falar sobre essa questão relacionada ao salário mínimo? Não é boa, porque o salário mínimo não tem problema de ter eventualmente o reajuste se outras contas públicas são diminuídas. O problema não está especificamente, a culpa não é somente de um ajuste do salário mínimo, senão de tudo que vem junto com ele. E todo como esse ajuste, aumentando, claro, pode repercutir em despesas públicas posteriores. Mas me permita, Evandro, fazer um comentário sobre também atrelando as duas falas do presidente. O problema do presidente não está em Campos Neto ou na autonomia do Banco Central, ou que ele tem que conviver com um presidente colocado pelo outro presidente da República. O problema do presidente da República é que o presidente do Banco Central não faz o que ele quer. Não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a autonomia. É que o presidente estima, e isso é lógico do governo, que as estatais são deles, o Banco Central é dele, e todas as questões são vinculadas ao que ele quer.
o Banco Central está fazendo um trabalho técnico. Se o governo gastasse menos, não precisaria brigar. Os juros cairiam automaticamente por uma questão da macroeconomia e não de uma teimosia do presidente. E em relação ao salário mínimo, concordo com o presidente. Não tem que ser feito um ajuste na classe baixa. Tem que ser feito um ajuste nos gastos públicos desnecessários. E tem muito aí. Já vou ouvir aqui o Zé Maria Trindade. Eu só vi que o Piperno discordou de você ao dizer que os juros não reagiriam automaticamente. Por quê, Piperno? Essa relação ela não é automática aqui no Brasil. Historicamente, nunca foi. O fato do país ter ou não superávit fiscal não implica automaticamente em queda de juros. Talvez os economistas até acreditem nisso, mas não, historicamente no Brasil nunca foi. Não, mas cai. Nunca. Não, quando você tem, quando há um ajuste fiscal, você pega os juros dos títulos públicos, há uma redução. Tem uma correlação, sim, Piperno? Taxa Selic, não. Taxa Selic jamais tem. Não, tudo essa bem. Então, é isso. Mas o prêmio de risco ali da curva de juros, né, dos juros dos títulos públicos, diminui. Tudo bem. Lá sim, mas a Selic não. O que você acha, Zé? Olha, o presidente Lula é político. Esta avaliação que ele está fazendo de brigar com o presidente do Banco Central tem um motivo político, né? A estratégia dele é de demarcar que essa política de macroeconomia não é do governo dele, e sim do governo anterior e do presidente do Banco Central. É claro que quanto mais o presidente fala, isso está no dia a dia, o dólar sobe. E a função de subir dólar não é do presidente da República. Então, um presidente da República e um ministro da Fazenda não podem brigar com o presidente do Banco Central nunca. É a lógica, é a lei, e isso tem que ser seguido. Eu entendo que um presidente e um ministro da Fazenda, quando entram no governo, tem que cooptar, no bom sentido, o presidente do Banco Central, que foi nomeado por outro. E vai ser assim. Quando o presidente Lula sair, ele vai deixar um presidente do Banco Central, que ele nomeou para o próximo, que ninguém sabe se será um sucessor alinhado ou não. Mas é a regra. Brigar contra isso traz prejuízos que a gente está vendo no dia a dia. Esteja o presidente certo ou não, a briga é que não está correta, porque está provocando prejuízos para o Brasil. Agora, a ideia do Banco Central, como é hoje, autônomo e não independente, isso aí é uma vitória, é bom. E o PT votou a favor, é uma lei.